Aleluia. Glória a Deus. O diabo não pode colocar mordaça na vida do crente, na boca do crente, que sempre tem. Deus tira essa mordaça para a gente poder pregar a sua palavra. A palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alegria para mim, irmãos, estar aqui nesta manhã, com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. O diabo pode colocar a mordaça que for, mas nós temos o tempo de Deus para tirá-la e poder pregar a palavra. É tempo de pregar a palavra, não é tempo de ficar calado. E nesta manhã Deus tem uma palavra para a igreja que está presente aqui, e a igreja que está em casa, esperando também essa palavra. E em nome de Jesus, Deus vai falar aos nossos corações, através do Espírito Santo. Fique de pé. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. É um livro tão fácil de encontrar, que é o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os contemporâneos. Noé andava com Deus. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. O versículo 8 começa assim: porém, esse porém é que ficou na minha cabeça a noite toda, esse período que eu estava meditando. Porém, Noé achou graça em Deus. Porque naquele tempo de Noé, o mundo estava uma perdição. Mas naquele tempo não tinha idolatria, como nós temos hoje. Ai, mamãe, nós estamos falando em idolatria. A igreja evangélica não fica idolatrando ninguém. Às vezes nós idolatramos nosso carro, nossa casa, o pastor, o irmão da igreja. Não é só imagem, não. Nós adoramos outras coisas, nós colocamos algo no lugar de Deus. E quando nós colocamos algo no lugar de Deus, deixamos de adorá-lo, é idolatria. E naquele tempo de Noé não tinha, sabe qual era o pecado daquela geração? O pecado daquela geração era desobediência. Então aquele povo estava desobediente, ninguém queria saber de nada. Aí a Bíblia diz que, porém, tinha um homem chamado Noé, que achou graça em Deus. Mas nós podemos dizer também que Deus encontrou Noé. Não foi Noé que encontrou Deus? Foi Deus a quem encontrou Noé. E a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, correto e que andava com Deus. Porque ele não fazia aquilo que aquele povo antigo fazia. Se estava falando alguma coisa, falando de uma pessoa, ele não revidava, ele ficava na dele. Ele era diferente em meio daquela confusão toda. E hoje não é diferente. Hoje o mundo está de ponta cabeça. Estamos vendo aí. Nós estamos agora apavorados com a pandemia. E aí o governo falou assim: agora todo mundo fica em casa. Fica em casa. Porque senão você pode morrer. Mas eu quero dizer para a igreja nesta manhã que Deus, Ele é a vida. A Bíblia diz que ainda que nós passamos pela sombra da morte, Deus é conosco. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar apavorados com tudo o que está acontecendo no nosso mundo de hoje. Mas sabe o que é interessante? Todo mundo que conhece a história de Noé, aí Deus chamou Noé e falou: Noé, olha, estou vendo que esse mundo aí está perdido. Eu já estou
não estou aguentando mais. Noé, vai construir um barco. Eu que estou falando, eu fico imaginando Noé dando a notícia para a esposa dele: olha, Deus mandou eu construir um barco, colocar os animais dentro e para ele construir esse barco. A mulher, o que passou na cabeça da mulher de Noé e dos filhos dele? Meu pai está doido. Mas Noé foi obediente. Noé estava com a mente e o coração ligados no céu. Se Deus mandou, eu vou fazer. Enquanto Noé estava construindo a arca, Noé estava pregando para aquela geração. E eles não queriam nem saber. Para mim, esse velho é doido. Ele está maluco. Ficar falando essas coisas com a gente. E foi pregando. E diz a Bíblia, que a Bíblia nos números ela não dá exatamente, mas mais ou menos 120 anos, Noé pregou para aquele povo. Aí quando chegou no tempo de Deus, que tem tempo de Deus, Deus vai dando oportunidade para a gente pregar a palavra, pregar para a nossa família, pregar para os vizinhos, para as pessoas perdidas. O pessoal não quer ouvir? Deixa Deus tratar com eles. Mas o que Deus fez? Noé, olha, acabou. Já deu meu tempo, Noé. Agora você pega a sua família e coloca dentro desse barco, dentro dessa arca. Olha, como a família é importante. E por que Deus permite que nós, como família, estejamos em casa hoje? Sabe por quê, irmãos? Deus está permitindo? Porque a família estava dispersa. Pai trabalhando muito, não tinha tempo de viver com a esposa. Mulher trabalhando muito, não tinha tempo de ver o esposo. Os filhos na escolinha lá, nas creches. Agora fechou tudo. Agora é marido, mulher, filho, tudo dentro de casa. A mulher que não sabia fazer um café, aprendeu a fazer café. A mulher que não sabia cuidar das plantas, agora está cuidando das plantas. Está cuidando da sua família. E vocês não sabem, eu vi uma reportagem outro dia que os divórcios aumentaram 70%. Porque está tendo briga de casal dentro de casa. Mas Deus, irmãos, eu quero dizer para vocês nesta manhã, que Deus tem um propósito na família. A família de Noé, Deus estava de olho nela, e Deus está de olho na sua família também. Procura unir dentro de casa, procura fazer as coisas que agradam a Deus. Não procura fazer aquilo que não agrada a Deus, porque Deus vai peneirar seu povo. Deus vai peneirar o seu povo. Essa pandemia do Covid vai passar, mas vem outras. Irmão, você está jogando praga na igreja? Não estou jogando praga, não. Porque a Bíblia diz que viriam epidemias e vai vir outras epidemias. Nós temos que conviver com essas coisas e aprender a amar a nossa família. E você sabe com quem que a gente tem que contar? Primeiramente com Jesus e depois com nossa família. Nós temos a família da fé que nos ajuda. Nós temos aqueles irmãos fervorosos. Temos pessoas da nossa família também que nos ajudam. Procura ajudar um ao outro, porque é isso que Deus quer. Deus não quer que nós ficamos dentro de casa, brigando com o esposo, ou a esposa, o esposo brigando com a esposa, os filhos. Eu vejo mulheres reclamando que meus filhos não estão podendo. Ela não sei ensinar dever para eles. Aprende. Por quê? Porque é tempo da família colocar as coisas em ordem. Estava todo mundo um para um lado e por outro. Deus colocou todo mundo dentro de casa para poder saber que Ele é Deus na nossa vida, independente de pandemia ou não. Porque Deus é vida. Deus não falou que Ele é a morte. Ele falou que Ele é a vida. E Ele trouxe vida em abundante.
Quantos na quarentena agora fez aniversário? Eu queria tanto fazer uma festa de aniversário. Quantas festas de aniversário que eu e você já fizemos que não convidamos Jesus para estar presente? Não convidamos a Deus para direcionar tudo. Está fazendo aniversário na quarentena. Está morrendo gente na quarentena. Você não está podendo velar a pessoa que morreu por causa da pandemia. Então eu quero dizer nesta manhã que Deus escolheu nós para pregar a palavra. Não ficar calado nesse tempo que só fala em morte, só desgraça, só o que não presta. A Bíblia diz que Noé achou graça em Deus. Graça é dom imerecido. Mas foi Deus que achou graça em Noé. Porque a salvação daquela época não veio através de Noé, veio através de Deus. Porque no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, vem de Deus, para que o homem não se glorie. Então, graça é Deus que escolhe. Deus olhou para aquela família e sabia que aquela família... Você acha que Noé não era pecador? Era. Mas lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, o apóstolo Pedro chama Noé de pregador da justiça. Ele pregava, irmão. Ele falava. E o mundo naquela época estava uma pandemia. Não é diferente de hoje. As famílias estão separando porque não está tendo paciência. Não tem paciência com meu esposo. Não tem paciência com minha esposa. Não tem paciência com o filho. Irmão, é tempo de paciência agora, de esperar. O salmista, no Salmo 40, Davi fala: esperei com paciência no Senhor. Esperar, esperando. É tempo de esperar. É tempo de colocar a sua vida diante de Deus. E por que Deus olhou para aquela família? Por causa de Noé. Porque Noé era um homem obediente. Nós temos que ser obedientes ao nosso Deus. Nós temos que fazer de acordo com Deus tem nos revelado. Não fazer de acordo com o mundo está mandando. Tem que fazer isso. Vamos ver na palavra o que Deus fala através. Nós temos que sempre meditar na palavra, conhecer a palavra, para não cair nas tentações. Noé teve uma posição de obediência, de submissão, de confiança em Deus. Quando Deus chamou Noé, Noé tinha 500 anos. Quando ele entrou para a arca, ele estava com 600. Noé tinha comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Noé. Porque Noé obedeceu a Deus em todo o tempo. Diz a Bíblia, no capítulo 6, verso 22, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus ordenara. A palavra de Deus é ordem para nós. Quando Deus fala, irmão, nós temos que calar, nós temos que fazer. E aí Deus fala com Noé: Noé, você foi obediente para mim, então vou estabelecer uma aliança com você. E aí você pode verificar aí no capítulo 6, verso 18, assim: contigo, porém, estabeleci a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Eu quero a sua família, Noé, dentro da arca. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez, festa?
Não. Noé fez um sacrifício de louvor a Deus, um holocausto para adorar a Deus. Noé era temente a Deus. E naquela época o povo não tinha temor de Deus. O povo estava... que esse negócio de obediência, nada, que vão fazer. Hoje está do mesmo jeito. Vem igreja, tem pessoas que vêm igreja, acha bonito o louvor, acha bonito o pregador, e acha tudo muito bom, está tudo muito bem, mas eu vou continuar com a minha vida do jeito que está. Eu não posso, eu tenho meu emprego, eu tenho que minhas coisas, eu tenho que fazer do meu jeito. E vai levando do jeito deles, não do jeito como Deus ordena ele fazer. E a palavra de Deus diz que quando veio a tempestade, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, muita chuva. E quando começa a chover muito, todo mundo fica com medo de muita chuva, relâmpago, trovão. Imagina no tempo de Noé, que nem chovia naquela época, e Deus mandou o dilúvio, 40 dias e 40 noites. E estudando, pesquisando, a gente sabe que Noé não saiu imediatamente da arca, ele levou bastante tempo para sair. Possivelmente uma média de mais ou menos 1 ano, ele ficou lá dentro da arca ainda. Já imaginou a gente ficar 1 ano dentro de casa? E aí ele ficou dentro da arca com a sua família, todos trabalhando, todos ajudando, porque tinha serviço dentro da arca. Tinha que cuidar dos animais. Imagina o tanto de serviço que tinha. Eu tenho 2 gatos em casa, eu tenho que cuidar, tenho que trocar a caixinha de areia, tenho que dar alimentação. Agora você imagina tantos animais que a família de Noé tinha que cuidar. Deus está dando tempo para a igreja acordar e saber que Ele é Deus na nossa vida. Pode vir a tempestade que for, pode vir a pandemia que for, Deus é conosco, porque Ele, através de Jesus, nos trouxe vida eterna. Nós temos a promessa de Deus garantida na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Abra sua Bíblia. João capítulo 15. João 15, 7. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Diz assim a palavra: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo quanto quiserdes e vos será feito. E no verso 11 diz assim: tendo-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja entre vós e o vosso gozo seja completo. Deus não faz nada pela metade. Eu e meu esposo passamos pelo deserto, já saímos do deserto. Em breve ele vai estar aqui à frente, dando testemunho do que Deus fez na vida dele e na minha vida, porque eu, do lado dele também, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi, é o trabalhar de Deus. Deus trabalha na nossa vida de maneiras diferentes. E hoje, meu esposo fica o dia inteiro lendo e compra comentário bíblico e lê o dia inteiro. Eu, glória a Deus, glória a Deus. Eu fico glorificando a Deus pelo crescimento espiritual na vida da nossa família. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Você ama a sua vida?
sua coroa está guardada. Não precisa ficar ansioso no meio dessa quarentena. Não precisa ficar preocupado, porque Deus é conosco, irmãos. Deus está no controle de tudo. Ele sabe quem obedece e quem não obedece a Ele. Aquele que tem certeza da sua salvação, a sua convicção que quando Jesus apontar nos ares, Ele vai subir. Então o apóstolo Paulo fala assim, a coroa nossa está guardada. Não é coroa feita de ouro e pedra preciosa aqui da terra. É coisa feita da mão de Deus lá no céu, nos aguardando. Não fiquem com medo da pandemia, de tudo que aparecer. Porque Deus é conosco. Como Deus foi com a família de Noé. Que Deus encontrou Noé, Ele encontra a sua família também. Prega a palavra. Fala do amor de Deus. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É nada. Pandemia, morte, profundidade, nem angústia. Nada nos separa do amor de Deus. É Deus nos amando. Porque Ele nos amou primeiro. Ainda nos nossos delitos, ainda nós pecadores, Deus nos amou primeiro, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos, porque em capítulo de João 3,16 assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A Bíblia não fala que Deus amou alguns, a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Deus ama esse mundo é de Deus, e Ele vai cumprir toda a sua palavra que Ele tem colocado diante de nós, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus fala, Ele cumpre. Ainda que nós passamos por muitos problemas, ainda que nós estamos em nossas casas sem poder fazer muita coisa, mas Deus é conosco. E vai chegar o tempo, irmãos, da gente sair da nossa arca. Vai chegar o tempo, porque Noé não ficou muito tempo lá. Ele saiu, e nós vamos sair também. Nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Por isso, nesta manhã, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Porém, Noé achou graça em Deus. Porém, em meio de tudo que está acontecendo, nós continuamos firmes no Senhor, que fez o céu e a terra. Nós vamos passar por muitas aflições, mas a Bíblia diz que tenha bom ânimo, Jesus é conosco. E nesta manhã, eu quero mais uma vez pedir você que me ouve em casa, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. É tempo. Deus está dando tempo. Noé pregou 120 anos. Mas é tempo de agora de você tomar uma decisão. Jesus já tomou a decisão dele. Ele já morreu na cruz do Calvário para trazer a salvação. Agora é hora de você tomar a sua posição. Dá um passo para frente e falar que agora eu quero esse Jesus que salva, que liberta. Jesus, Ele não melhora a vida de ninguém. Jesus transforma a vida de qualquer pessoa, porque Ele é filho de carpinteiro. E filho de carpinteiro pega uma madeira bruta e faz um móvel lindo. Olha aqui, ó. É carpintaria. Então Deus transforma a vida daquela pessoa. Pode ser um viciado em droga. Pode ser que você tenha um filho e fala assim, não tem jeito. Não fala isso não, tem jeito sim. Meu marido não tem jeito sim. Minha esposa não tem jeito sim. Eu prego para minha família não tem jeito sim. Porque por causa de você, que dobra joelho, que clama a Deus, que obedece a Deus, Deus olha para você
como diz a Bíblia, que Noé andava com Deus. Se você anda com Deus, Deus anda com você e anda com sua família. Então, se você não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus, hoje, esse dia de hoje, é tempo para você fazer. Oportunidade que Deus está te dando para falar assim: eu quero esse Jesus que transforma vidas, que pega aquela pessoa que está lá na lama e põe ela toda bonitinha. De aquele homem que está sujo, Deus coloca ele para virar príncipe, e a mulher uma princesa. É assim que Deus fez conosco. Um dia nós estávamos na lama, mas hoje nós somos considerados príncipes e princesas de Jesus. Fique de pé, quero orar por vocês e com vocês. Pai querido, nesta manhã, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de pregar a Tua palavra. Tu sabes que nada sou diante de Ti, mas eu creio que a Tua palavra não voltará vazia para a qual o Senhor designou. Antes, ela vai no mais profundo do coração de quem está ouvindo. E o Senhor fará a obra, porque essa obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. Vai nessa casa, onde as pessoas não estão importando com o Senhor, dando mais ênfase a essa pandemia do que olhar para Deus. Vai, Senhor, nessa família, transforma com o poder transformador do Senhor que vem do céu. Como o Senhor entrou naquela casa, no casamento em Caná da Galileia, entra nessa casa nesta manhã, essa casa que anda triste, deprimida, que não tem alegria mais, eu não sei o que fazer, eu já fiz de tudo, já arrumei gaveta, já lavei roupa, já fiz comida, mas não é isso que Deus quer de você, família. Deus quer que você o adore, e eu adore em espírito e em verdade. Vai, Deus, no meio dessa família e transforma essa casa, como o Senhor transformou aquela água em vinho, porque o vinho traz alegria para a família. E nesta manhã, Senhor, eu peço que o Senhor abençoa cada família que nos ouve nesta manhã. Vai, meu Deus, transforma, traz alegria, traz prazer nessas pessoas de Te servir, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E agora, meu Deus e meu Pai, nos abençoa nesta manhã. Quando nós voltarmos para a nossa casa, nós possamos, meu Deus, voltar em paz e em segurança, porque Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso, meu Deus, nos abençoa nesta manhã, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, amada igreja.